Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Samuel. E hoje eu resolvi escrever essa carta para você. Essa carta que vai entrar como História da Meia-Noite, porque há muito de sobrenatural nessa carta. Eu quero relatar e dividir com o seu público ouvinte tudo o que aconteceu na minha vida. Eu vou começar pelo melhor momento da minha existência, Paulinho, que eu adoro recordar. E para mim parece que foi ontem. Não foi ontem, não. Nossa, já faz tanto tempo. 1982. Que ano, né? Nós que estamos vivendo a Copa do Mundo, nossa, 82... Foi quando o Brasil tinha aquela seleção maravilhosa, vibrei tanto com as vitórias brasileiras e chorei tanto quando o Brasil acabou sendo derrotado pela Itália naquele fatídico jogo. Precisávamos de um empate só. E o Brasil acabou sendo derrotado por 3-2 com Paolo Rossi. Paolo Rossi, nunca mais esqueci, viu, Paulinho? Nunca mais esqueci quanto eu chorei. Mas 82 não foi um ano só de lágrimas. Pelo contrário. Para mim foi um ano de riso, de êxtase até, de contentamento até. Adorava ver televisão. E passava uma novela em 82, da grande Janete Claire, chamado Sétimo Sentido. E a novela era tão boa, mas tão boa, que ela chamava a gente a refletir a partir do título, né? Sétimo Sentido. E me lembro que nessa música tinha uma música do Ney Matogrosso. Essa música até nem fez tanto sucesso assim, sabe? Mas eu amava essa música porque ela é tão realista. Lembro do refrão que dizia assim: esse é meu jeito de amar você, já não dá mais pra mudar. A vida eu sei que me fez perceber que esse é meu jeito de amar. Vocês lembram? Lembram ou não? 82. Era da novela Sétimo Sentido. Esse é meu jeito de amar você, já não dá mais pra mudar. A vida eu sei me fez perceber que esse é meu jeito de amar. Gozado, Paulinho, essa música não fez tanto sucesso, ou pelo menos não fez o sucesso que ela merecia fazer. Mas ela foi tão marcante para mim, sabe? Tão marcante. Porque foi nesse ano de 82 que um dia, andando na rua, com aquele medo que a gente já se tinha medo de violência assim nessa época. Eu tinha a meu lado uma pessoa tão especial em 82. Puxa vida, Patrícia. Ai, Patrícia, que maravilha que você era, sabe? Hoje eu vejo que tudo talvez não tenha passado de uma grande ilusão, porque a própria vida me levou àquele amor, sabe? Você, Patrícia, a vida me levou a você.
A vida me apresentou você e me levou a você. E acabou se tornando esta uma ferida que nunca mais se fechou. Nunca mais se fechou. Eu lembro que eu conheci a Patrícia. Eu não era maior de idade ainda. Eu tinha 17 anos. Eu estava fazendo o meu último colegial. Então, eu conheci essa jovem, a Patrícia. Hoje o pessoal não fala mais cabelo crespo, né, por algum problema, mas ela tinha um cabelo crespinho. Em outras palavras, ela tinha um cabelo todo enroladinho. Ficava tão lindo, eu achava lindo aqueles cabelos crespos da Patrícia. Ah, eu queria tanto. Eu quero me embolar nos seus cabelos. Oh, Patrícia, foi amor à primeira vista. E daí pra frente nós começamos primeiro uma amizade, não demorou muito, engatamos um namoro. Esse é meu jeito de amar você. Ah, como eu gostava dessa música. Ela foi, a Patrícia, a primeira namorada pra valer. Tinha tido, sim, flertes com as outras mocinhas, as outras meninas. Mas namorada pra valer, a Patrícia foi a primeira. Mas até do que isso, sabe? Muito mais do que a primeira namorada. A Patrícia foi a minha alma gêmea. Se ela ainda estivesse viva, eu tenho a certeza mais do que absoluta, de que até hoje eu a amaria da mesma forma. Nós dois vivemos, eu e Patrícia, aquele ano de 1982 de uma maneira intensa, real e verdadeira. Vivemos de maneira intensa e mesmo com tudo isso, eu não sei explicar, mas parecia que um dia eu iria perdê-la. Era como que se a vida avisasse: curta, Samuel! Samuel, curta a Patrícia! Curta o máximo que você puder, porque um dia você não vai ter mais a Patrícia. Que coisa, né? A vida, de certa forma, me avisava. E eu tinha pressa, sabe? Tudo com a Patrícia eu tinha pressa para viver. Tudo. Sempre quando eu olhava dentro dos olhos da Patrícia, eu via naqueles olhos a minha própria alma refletida. Eu tinha muitos sonhos que eram comuns com ela. Ela sonhava mais ou menos o que eu sonhava também. A verdade é que eu nunca amei uma mulher como eu amei aquela menina que marcou a minha juventude, a minha vida. Quando juntos estávamos, nós nos completávamos. Nós nos sentíamos totais, completos. Eu era um jovem inocente que adorava ouvir música, vocês já perceberam aí, né? Com o tema da novela Sétimo Sentido. Esse é meu jeito de amar você. Ah, Patrícia, eu adorava ouvir música. Tava pintando com força Renato Russo, né, Paulinho? E eu amava. Ah, a Patrícia me ensinou uma coisa. Foi ela que me ensinou. Eu nem me atinava que existisse um escritor italiano chamado Umberto Eco. Mas isso nem passava pela minha cabeça. E a Patrícia, um dia conversando comigo, ela falou assim: você precisa ouvir um pouquinho ler um pouquinho, conhecer um pouquinho da obra do Umberto Eco. Falei, é mesmo? Falou, você tem que ler. Aí que eu nunca tinha escutado falar, Paulinho. Olha que ignorância minha. E aí ela me apresentou uma frase do Umberto Eco, que para ela fazia todo sentido. E eu demorei para entender, sabe? Vou passar essa frase para vocês. A frase de Umberto Eco diz assim: quando os verdadeiros inimigos são muito fortes, é preciso escolher inimigos mais fracos. Desculpe o riso, desculpe o riso. É que a gente tem que aprender um pouquinho com o esporte. Você não vê época de Copa do Mundo,
pessoal fala assim, nessa chave aqui, esse chaveamento aqui é mais fácil para o Brasil seguir em frente. Adversários são adversários, mas esses são menos fortes do que os outros. A gente não para pensar nisso. Às vezes, nós temos inimigos tão mais fortes do que a gente. É só para sofrer, peraí. Humberto Eco escreveu, porque ele era um gênio, e Patrícia me apresentou, e eu queria que você aproveitasse para prestar atenção nessa frase, na força dessa frase. Eu sei que você está ansioso por ouvir a minha história inteira, mas é preciso parar para refletir sobre esta frase. Quando os verdadeiros inimigos são muito fortes, é preciso escolher inimigos mais fracos. O Humberto Eco está coberto de razão. Senão a gente passa por essa vida com a sensação de que somos sempre derrotados. Obviamente que sim. Se os nossos inimigos são muito mais fortes do que a gente vai estar sempre em derrota e perdendo. Então é preciso, para ser inteligente, usar a cuca, a cabeça. Escolha inimigo mais fraco. Aí dá para você. Aprendendo com esporte. Então foi com ela que eu descobri que existia um escritor chamado Humberto Eco. E ele volta nessa história. Daqui a pouquinho ele volta. Com a Patrícia, eu não aprendi só sobre o escritor. Aprendi muito sobre a vida, sabe? Sobre a vida. Quando ela estava do meu lado, eu não tinha medo do futuro. Por isso que eu queria me casar com a Patrícia, gente. Queria me casar com ela. E no final de 1985, portanto, 3 anos depois... Não, eu era menino ainda, não tinha... Quando eu decidi casamento com ela, eu não tinha 21 anos, eu tinha 20. Eu, filho de militar do exército, eu convivi com muita rigidez. A minha casa, sabe, meu pai levava todo mundo ali no cabresto, militar mesmo, assim, Caxias. Papai era Caxias, levava todo mundo no cabresto. Então comigo em casa era tudo muito forte. A Patrícia não, a Patrícia vinha de outro mundo. A casa dela era diferente, a família dela era diferente. Ela lia Humberto Eco. Ela lia Humberto Eco, eu não li, eu nem conhecia Humberto Eco. Ela me apresentou. Então, o meu pai, ele foi assim, durão, durante muito tempo. Ele me censurava, ele seguia os ditames do exército. Nós estávamos ainda vivendo a ditadura militar. Então, eu podia, inclusive, sofrer dentro da minha casa, observando que meu pai, na sua postura enquanto militar, ele defendia o militarismo, aquela ditadura. E, às vezes, eu até achava que meu pai estava certo, mas aí a Patrícia veio com outro olhar, falou, Samuel, presta atenção, o seu Regis defende a ideologia dele, nós não somos assim. Nós somos jovens, nós temos que ter a cabeça mais aberta. Humberto Eco, leia mais, Samuel, leia mais. Mas, infelizmente, nada eu podia fazer, porque eu ainda era perto dela, perto da Patrícia, eu era ainda um moleque. Eu estava sobre o jugo do meu pai. A minha mãe também sofreu muito nas mãos dele, coitada. Meu pai era um homem extremamente frio. Ele não sabia, ele sentia amor, papai sentia amor, mas não sabia demonstrar. Olha que coisa. Que é, né, a educação que você recebe. A dureza, né, do exército, a rigidez, a disciplina endureceu o coração do meu pai. Então ele sabia amar. Quer dizer, ele na verdade, ele amava. É lógico que ele amava, mas ele não sabia demonstrar amor. Todo esse amor que ele não sabia demonstrar para nossa família explodia agora no meu peito por ela, a Patrícia, a garota do colegial. Esse é meu jeito de amar. Novela Sétimo Sentido. Vai entender. Bom, 1985, nós nos casamos, eu e Patrícia. Após um longo namoro, seguido de um noivado,
o fruto máximo do nosso amor veio através daquela filha linda, 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 a quem demos o nome de Tatiane. Tatiane. Hoje, a Tati, como eu carinhosamente a chamo, ela ocupa o lugar da sua mãe no meu coração. Eu sei que eu era muito feliz e eu acho que eu não sabia. Que se eu soubesse, eu teria valorizado ainda mais. Acredito eu ter sido vítima do tempo, porque cada dia de sorriso que eu vivia ali com a Patrícia, na verdade era um dia menos na nossa existência. A vida termina tão depressa. Aí eu Moacir Franco. Eu amo as músicas, viu, Paulinho? Por isso que eu cito esses trechinhos de música e espero que quem estiver ouvindo não se incomode, pelo contrário, até goste de escutar. A vida passa tão depressa, como diz o Moacir Franco nessa música, né? A vida passa depressa e nos leva para a morte a passos curtos. A minha amada esposa Patrícia ficou grávida da Tatiane. 1987, um ano e meio depois, foi descoberto um câncer no útero da Patrícia. Começou a batalha. Esse é meu jeito de amar você. Abandonei tudo. Abandonei o meu trabalho. Aliás, quero falar um pouquinho do meu trabalho aqui, nesse momento. Sou desenhista. Nasci com esse dom. Foi uma briga lá em casa, porque meu pai queria que eu seguisse o caminho do exército. Não. Eu falava para papai, pai, armas eu sou capaz de desenhá-las, mas jamais eu sou capaz de usá-las, pai. Não, armas não. Era meu jeito, caramba. Era meu jeito de ser. Virei desenhista, mas não o desenhista industrial, o desenhista artístico, um dom que eu descobri. Desenhei sim, desenhei para muitas revistas, desenhei para muitos jornais. Olha, graças a Deus eu fiz dessa minha profissão de desenhista artístico, eu fiz realmente a profissão, meu ganha-pão. Então, exatamente nesse momento, quando a Patrícia foi descoberta com esse câncer de útero, eu abandonei tudo, inclusive os desenhos, para batalhar por ela, ao lado dela. Lamentavelmente, apesar de toda a fé que ela tinha, que meus familiares tinham, ela perdeu. Então, quando ela perdeu aquela briga para o câncer, eu me tornei um ateu. Eu deixei de acreditar em Deus. Mas por que, Samuel, que você fez isso? Por que eu fiz isso? Porque eu pensava da seguinte forma: se Deus me amasse de verdade, o pessoal diz que Deus me ama, o pessoal diz que eu sou filho de Deus. Se Deus me amasse de verdade, jamais teria tirado a Patrícia, jamais teria tirado a mulher da minha vida. Ou então, teria me levado junto com ela, junto com a Patrícia. Se é que Deus existe, ele teria feito as coisas exatamente assim. Não teria destruído a minha felicidade. A minha família nesse momento foi desmembrada de uma maneira irreparável. Foi destruída, foi dilacerada. Eu quase entrei para o exército com tudo. Fiquei tão revoltado que eu olhava para o pedaço de papel em branco onde eu deveria desenhar. Era com isso que eu ganhava o meu dinheiro. Eu falava, eu não vou desenhar, eu não vou enfeitar mais a vida de ninguém. Porque, na verdade, quem desenha de certa forma, que faz um trabalho artístico, eu, por exemplo, desenhava muitas flores. Eu me tornei até um especialista em desenhar flores. Eu sabia que aquele desenho, depois dele colorido, lindo, preparado, ele iria enfeitar a vida de alguém. Eu estava tão revoltado
Eu fiquei tão revoltado que eu não queria mais enfeitar a vida de ninguém. Então eu queria agora seguir os passos do meu pai. Eu achava que meu pai estava certo. Queria entrar para o exército. Mesmo sabendo que meu sonho nunca foi esse. Que eu detestava pegar numa arma. Que eu detestava ser uma pessoa rígida. Eu não queria ser aquilo. Mas a revolta me colocava naquele caminho. O meu sonho era ser o artista que eu era com a folha em branco, grafite, nanquim, os meus lápis, minhas tintas às vezes, meus lápis de cor às vezes. Eu adorava desenhar. Mas quando eu via a Patrícia, minha mulher, ser sepultada, enterrada, eu resolvi enterrar o meu sonho junto com ela, sabe? Meu sonho eram os meus desenhos. Então eu resolvi enterrar tudo junto com ela. Fiquei completamente sem rumo. O chão deixou de existir debaixo dos meus pés. Eu não sabia para onde caminhar. Fiquei cego para o futuro. Era como se eu tivesse, sim, recebido um tiro no peito. Um tiro que não me matou, mas me deixou inválido na arte de amar. Eu até esqueci como eu cantava aquela música do Ney Matogrosso, da novela Sétimo Sentido. Esse é meu jeito de amar você. Esse é meu jeito de amar. A Patrícia se foi. A vida também tinha se esmaído. Eu tinha comigo a convicção de que nunca mais eu iria encontrar uma mulher como ela. Eu só queria olhar para ela pela última vez e ver aquele olhar que até hoje eu busco pela vida, mas que sei que nunca mais eu vou encontrar, e mais ninguém, porque a doçura do olhar a Patrícia levou com ela. Após todo o sofrimento que eu passei, dei conta, consegui criar a minha filha, a Tatiane. Criei sozinho a minha filha. Criei sozinho. Quando a Tati completou 12 anos, olha só, e eu era jovem, novo, quando eu fiquei viúvo. Mas só quando a Tati completou 12 anos foi que eu conheci uma pessoa na redação de uma revista. A revista estava me trazendo para eu voltar a desenhar. E foi lá, na redação dessa revista, que eu conheci uma mulher muito bacana, muito especial. O nome dela, Yara. A Yara, ela acenou com outras possibilidades para a minha vida. Ela era professora também, além de trabalhar na redação da revista. Ela era professora. E ela disse, por que você não coloca a tua filha na escolinha que eu trabalho? E foi exatamente assim, eu levei a Tati para a escolinha que ela trabalhava e nós acabamos desenvolvendo um carinho mútuo, um carinho muito grande. E esse carinho foi se transformando no amor e nós acabamos nos casando. Eu sentia que ela era como uma amiga para mim. Eu também sentia no íntimo da minha alma que eu não podia amar mais ninguém de verdade. No entanto, aquela senhora, olha o respeito que eu tenho por ela, eu tenho mesmo. A conheci na redação da revista, ela era professora. Eu a chamava de senhora às vezes. A Yara, se de repente ela estiver ouvindo agora, né, Yara? Quem sabe você esteja ouvindo esse desabafo. Eu gostaria que você não me levasse a mal. Porque você, Yara, sabe da minha história, você sabe de tudo que eu sofri para vencer os dias até aqui da minha vida. O quanto que eu tive que provar o doce e o amargo dessa vida. O pior sentimento, Yara, que pode existir é encontrar um grande amor e perdê-lo. E você sabia, Yara. Você sabia.
que o grande amor da minha vida havia sido a Patrícia. E você teve a dignidade, a hombridade de entender isso. E ela entendeu tanto que nós acabamos nos casando, eu e a Yara. E a gente até foi feliz, apesar da minha pessoa, não por culpa da Yara, apesar da minha pessoa, porque virava e mexia, eu voltava naquele ponto, a Patrícia. O tempo correu e passou tanto que a minha filha, a Patrícia, a minha filha com a Patrícia, a Tatiane, chegou aos 34 anos. 34 anos. E a minha filha é réplica fiel da mãe dela, da Patrícia. A minha filha está casada. Eu tenho um genro maravilhoso chamado Sidney. Ela tem um filho que é meu neto. O nome dele é Thomas. Você vê que talvez seja até egoísmo da minha parte, mas eu sinto uma imensa dor ainda no meu peito ao ver a minha filha, sabe, dar a mão para um outro homem, que é o marido dela, dar a mão para o meu neto, que é o Thomas, e às vezes me deixa sozinho, me deixa para trás. Você vê que eu não sou um sujeito assim completo realmente. Me falta sempre alguma coisa. E eu sei determinar exatamente a partir de quando ficou faltando alguma coisa. Eu sei determinar. Não deu certo o casamento com a Yara. E repito, não por culpa dela. Por isso, se ela estiver ouvindo, Yara, você é uma mulher admirável. Se não deu certo o relacionamento com você, eu assumo tudo. Todos os erros, toda a culpa realmente pertencem a mim. Você não aguentou, ela não aguentou, a Yara não aguentou o fato de eu ter me tornado também um alcoólatra. Isso eu estou revelando agora. Mas a verdade é que eu passei a beber muito desde o falecimento da Patrícia. Comecei a beber muito. Durante um tempo, as pessoas suportam. Até porque você é mais jovem, mas na medida em que o tempo vai passando, você vai se tornando ranzinza. E eu acabei me tornando ranzinza. E a Yara também não suportou. Então a culpa da separação foi única e exclusivamente minha. A razão do meu viver ficou dentro de uma lápide fria de um cemitério. Eu ia sempre ao cemitério. E lá estava a Patrícia. Eu ficava olhando para aquele túmulo. Quanta gente dizia, faz uma oração para ela, mas acontece que eu tinha deixado de acreditar em Deus. Então como é que eu ia fazer oração? Eu estava descrente de Deus, porque eu tinha certeza que se Ele me amasse, jamais teria me levado a Patrícia. Então eu me sentia vivo e morto ao mesmo tempo, me apoiando apenas em goles amargos de uísque e de solidão. Ainda domino os meus atos, mas os meus pensamentos, infelizmente, estavam com a Patrícia, será? Ou com aquela lápide fria, com aquele túmulo frio? Às vezes no túmulo eu não conseguia fazer nenhuma oração, mas eu acabava repetindo, Patrícia, onde quer que você esteja, eu sei que eu também fui o grande amor da tua vida. Eu peço que um dia, Patrícia, você me leve com você e acabe com esse terrível sofrimento que me abateu há tanto tempo, há tantos anos. Por que, Patrícia, que me roubaram você? Por que me roubaram um tesouro tão grande como você? Eu fui aprendendo que o grande pecado do tempo é que ele passa e a gente não sabe o que deixou ou o que ainda pode vir a conquistar. Mas quando diante do presente,
sabemos o que perdemos. Eu vivia fazendo minha declaração de amor na lápide para Patrícia. Na verdade, era a única coisa que me restava fazer. Mas aí é que vai entrar a sobrenaturalidade. Um dia, voltando do cemitério, depois de fazer uma visita ao túmulo da Patrícia, eu voltei em casa e me lembro de ter tomado umas 2, 3 doses de uísque. Abri o papel, peguei a minha nanquim e falei, eu vou desenhar. E eu comecei a desenhar Eu já disse a vocês que eu tenho um fraco por desenhar flores. E eu comecei a desenhar de novo esse pedacinho, Jesus. E eu comecei a desenhar uma rosa. Eu fiz uma rosa bem ampliada, bem grande, porque eu queria detalhar as pétalas. E eu comecei a desenhar uma rosa. E aí, de repente, eu fui sendo tragado por alguma coisa. Eu senti alguma presença muito forte ali comigo, enquanto eu desenhava a rosa. Eu estava desenhando a rosa, mas eu fui sentindo alguma coisa muito forte ali comigo. E saí da minha consciência. É como que se aquela coisa forte tivesse me tragado e me levado para um outro mundo. Então, durante aquele tempo, eu entrei em êxtase. Ou seja, eu continuei trabalhando, mas sem ter a consciência disso. E eu não sei quanto tempo, mas demorou muito tempo, porque eu comecei a fazer isso por volta de umas 8 horas da noite. Olha o tempo que passou. Eu estava sozinho na minha casa. Olha o tempo que passou. No outro dia, ao meio-dia, eu comecei às 8 horas da noite. No outro dia, ao meio-dia, quando um relógio que eu mantenho na sala deu as 12 badaladas. Eu nem sabia se eram as 12 badaladas da meia-noite ou do meio-dia. Mas quando eu despertei, eu tive noção exata que eram as 12 badaladas do meio-dia e não da meia-noite. A rosa estava pronta. Foi a rosa mais linda que eu já fiz na minha vida. Mas o mais impressionante é que depois que a rosa estava pronta, a rosa mais linda que eu já fiz na minha vida, abaixo da rosa, 2 coisas escritas importantes. Eu não disse 2 palavras, eu disse 2 ideias escritas importantes. A primeira delas era uma frase de Umberto Eco que eu jamais havia lido. E repito, Umberto Eco, quem me ensinou a ler foi quem? A Patrícia. Era uma frase dele, uma frase escrita por ele, mas era uma frase que eu jamais havia lido dele. Estava escrito abaixo da rosa. A primeira ideia. A frase diz assim: justificar tragédias como vontade divina tira da gente a responsabilidade por nossas escolhas. Gente de Deus. E eu coloquei que o autor era Umberto Eco, sem nunca ter lido essa frase. Gente de Deus. Vocês pararam para prestar atenção na beleza contida nesta frase? Pense em tudo que eu já relatei para vocês até aqui e ouçam a frase. Justificar tragédias como vontade divina tira da gente a responsabilidade por nossas escolhas. Eu quase caí das pernas. Como que eu teria escrito esta frase? Como eu teria escrito essa frase se eu jamais a conheci? E era verdade, tudo que eu tinha feito até ali, eu estava encontrando um culpado para o meu sofrimento. E sabe quem que eu escolhi como culpado de todo o meu sofrimento? Simplesmente Deus. Deus. Eu tirava a minha responsabilidade, eu tirava o meu corpo fora, eu não prestava atenção que quem havia feito aquelas escolhas tinha sido eu. Escolhi o uísque, escolhi a solidão,
Abandonei por um momento o desenho, escolhi o exército, escolhi as armas. E eu jogava toda a culpa em Deus. Então a frase, ela latejava na minha mente e no meu coração. E repetindo em eco, justificar tragédias como vontade divina tira da gente a responsabilidade por nossas escolhas. Coisa, como eu escrevi isso? Não, eu não escrevi isso. Não fui eu. E vocês vão entender por que não fui eu. Porque eu falei que vinha uma segunda ideia. E a segunda ideia abaixo era: Deus é luz. E essa luz é tudo o que eu tenho agora. Assinado Patrícia. Meu Deus. Deus é luz. E essa luz é tudo o que eu tenho agora. Assinado Patrícia. Ou seja, eu fiz aquele desenho em êxtase, completamente fora da minha consciência. Eu desenhei a rosa mais linda do mundo, mas não fui eu o autor das frases. Fora a Patrícia que estava me dizendo: para de ser besta e justificar as tragédias da sua vida responsabilizando Deus. E deixa de ser tonto, duvidando da existência dele, porque Deus é luz. E essa luz é tudo que eu tenho agora. Quer dizer, tudo que ela tinha agora, a sua alma, a alma da Patrícia, tudo que ela tinha agora era Deus na vida dela. E eu fiquei fazendo isso de 8 da noite, de uma noite até meio-dia do outro dia. Vocês façam os cálculos de quantas horas isso dá. Façam os cálculos. Eu só sei que isso mudou completamente a minha vida. Eu deixei de ser ateu, porque ninguém podia ser ateu depois de tudo o que me aconteceu. Simplesmente justificar minhas tragédias como vontade de Deus, não podia. Eu não podia seguir com isso, porque tirava a minha responsabilidade dessa história. E foi aí que, aos 60 anos de idade, eu voltei a ter muita fé em Deus. Talvez eu seja hoje a pessoa que mais tem fé em Deus, diante dessa sobrenaturalidade acontecida comigo. E a minha vida mudou tanto que eu reencontrei a Yara. E foi a Yara que me apresentou uma amiga. Eu espero que a Yara esteja ouvindo, porque eu e a Cibele, que vem a ser amiga da Yara, ela era uma das sócias da escolinha da Yara. Eu e a Cibele, nós estamos vivendo um momento de grande felicidade e de paz. Mas precisou que tudo isso acontecesse para que eu me sentisse preparado para retomar a minha vida. Aprendi a não justificar mais as tragédias da minha vida como vontade divina, porque isso tira da gente a responsabilidade pelas nossas escolhas. E aprendi que Deus é luz com a Patrícia, e essa luz é tudo que a alma dela tem hoje. E eu desejo a vocês muita luz. É uma história da meia-noite, mas iluminada. E eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curta a minha história. Aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E, por favor, o mundo inteiro tem ajudado os geradores de conteúdo do YouTube. Contribua, manda também a sua ajuda para o Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem o merece.